dia, gente! Vamos começar mais uma live. Vamos tirar esse vídeo aí. Eu esqueci de dar o ok para todo mundo tirar o vídeo. Aí, bom dia, Malu. Bom dia, tudo bem? Mais uma live aí agora, iniciando o ano. Começando o ano de 2025. Já começou, já estamos no dia 7. É isso aí. Gente, quem está no Instagram pode pedir no direct o link para acessar nossa live. Vamos começar o ano falando de novidades, de coisas novas, de coisas que a gente vai lançar. É importante nesse momento agora levar novidade, cada escola levar novidades para os seus alunos, para os seus clientes, ter coisas novas para oferecer em 2025. É isso que a gente trabalhou no final do ano todo, para que a gente pudesse ter aí uma sequência de lançamentos. Então, a gente vai apresentar para vocês os 4 próximos lançamentos de coisas, dos cursos que a gente vai lançar nas próximas 4 semanas também. O que é legal? O legal é que são 4 cursos que o pessoal pediu muito, são 4 cursos que a gente conseguiu atualizar, assim, trazendo o extremo da atualização para que vocês fiquem realmente com novidades bacanas para levar para os alunos, né? Principalmente, por exemplo, no curso que vai ser lá de introdução à informática, vai ser já num modelo de design novo que a gente está trabalhando também. Então, são cursos grandes. Então, tudo aquilo que vocês pediram durante o ano, durante novidades que vocês estão pedindo, a gente colocou nesses próximos 4 cursos. Então, é o momento agora em janeiro para se preparar, é o momento para já divulgar esses cursos. Então, todos os materiais, todos os cursos vão ter materiais de marketing que vão apoiar vocês no lançamento dos cursos, divulgar, tudo aquilo que a gente já vem falando em 2024, a gente quer reforçar para que vocês apliquem em 2025. Tá bom? Malu, tu quer dar um bom dia e falar alguma coisa? Porque eu já entrei atropelando. Então tá, pessoal, vou dar um bom dia geral para todos aí. Com certeza, eu acho que foi um grande desafio. O Lisiano sabe, né, que quando eu cheguei com a ideia, ele comprou muito, ele disse, não, vamos fazer, porque realmente, iniciar o ano com 4 cursos novos, né, dentro da plataforma, isso é um grande desafio, não só para os licenciados que vão ter que apresentar esses cursos a todos os seus alunos, mas também para nós que temos que passar por esse bastidor aqui, que é criar e desenvolver os materiais necessários para vocês divulgarem, também planejamento, né, onde todo o pessoal da TI, suporte, vai ter todo um planejamento para poder atender vocês quando esse curso lançar. Então, foi uma força-tarefa muito grande aí para que esse mês fosse, né, feito aí com um grande sucesso. Vou dizer para vocês que, como o Lisiano falou ali, deu um spoiler sobre o design dos novos cursos. Estou aqui um pouco nos bastidores, vou até, né, falar um pouco da Natália, né, que é a nossa designer, do Michael, o Elton, enfim, né, não posso numerar Não todos cita aí, nomes, porque senão não vai dar cita. problema, né? Tu vai esquecer de Mas, alguém. assim, os cursos novos, eles estão com design muito bacana. E claro que a Ouro está trabalhando para que mais e mais cursos venham com esse design inovador, né? A proposta é essa, é o quê? Encantar os alunos de acordo com cada aula, eles fazendo querer ter mais vontades ali de aprender e descobrir aquele mundo novo. E com certeza, a gente sabe que hoje em dia a parte visual ela é muito importante para que isso aconteça de uma forma lúdica, uma forma que ele possa se envolver mais, interagir mais com o método, e essa é a nossa proposta, né? Acho que a maior proposta que a gente tem para o nosso próximo ano é o aluno interagir cada vez mais com os cursos. Exatamente. Sabe que tem muita coisa que a gente está trabalhando e que agora aos poucos a gente vai lançando, porque a gente também entendeu que não adianta eu pegar um pacote de... Isso já aconteceu, a gente já fez isso em outros momentos. É até legal, assim, a gente conversar sobre isso, porque a gente entende que a gente está vivendo o desenvolvimento de um curso durante meses. Então, a gente demora meses para desenvolver um curso. E a gente pegar um pacote de 4, 5, 3, enfim, uma quantidade de cursos e lançar ele ao mesmo tempo, tende aos parceiros, aos licenciados, não conseguir rapidamente digerir, entender como é que funciona cada curso. Então, a gente fez, não, vamos pelo menos dar uma semana, porque aí ele tem o tempo de... A gente vai lançar o primeiro curso amanhã. É isso, né? Amanhã, dia 8, é o primeiro curso. Depois a gente vai dizer qual é. E depois tem uma semana para baixar o curso,
para ler sobre ele, pegar os materiais de marketing, entender como é que vai ser. Aí vai ter o outro curso depois, e assim sucessivamente. Então, tem pelo menos uma semana entre os lançamentos. E depois tem uma série de cursos que a gente vai lançar essa semana. E tem uma série de coisas, acho que a Malu levantou um ponto bem importante. Eu acho que nunca a gente conseguiu ter tecnologia para a gente fazer recursos que a gente quer fazer, sempre quis fazer, mas a gente não tinha muito recurso para isso, que é cada vez mais deixar o aluno mais interativo com os cursos, cada vez mais a gente entender o comportamento do aluno e tentar organizar o ambiente para que o ambiente se adapte àquela realidade do aluno. Então, tem uma série de coisas que a gente está trabalhando de ferramentas para trazer isso para dentro dos cursos. Então, quando eu entrei lá em 2015, eu lembro que a gente desenvolvia ainda no Flash, e eu lembro que não era uma coisa muito interativa, era muito frames que só avançavam, assim, e quando eu entrei, falei, cara, a gente precisa buscar essa interação cada vez mais, cada vez, assim, tá numa linha entre quase que um videogame, mas também não ser uma coisa infantil, a não ser, claro, que se for um curso Kids. Então, tentar o máximo possível quebrar os padrões. Eu, particularmente, quando eu dou aula, eu não gosto de ter uma aula muito igual, o tempo todo igual. Eu gosto de quebrar padrões, eu gosto de ter aula com um momento que é um conteúdo mais pesado, depois eu alivio com exercício, depois eu alivio com alguma dinâmica, alguma coisa parecida, para a gente aliviar, para quebrar esse padrão, para que o aluno não fique constantemente no mesmo padrão, que isso naturalmente vai tornar cansativo ou monótono, alguma coisa parecida. Então, a gente está tentando o máximo possível quebrar esses padrões, fazer com que o aluno tenha conteúdo, interaja, treine, faça algum tipo de exercício, tenha mais um conteúdo, e nessa dinâmica que ele vai conseguir não tornar, que vai tornar o curso, para que o curso não seja monótono, que ele fique com sono, alguma coisa parecida. Então, esse é o grande objetivo, tá? Os cursos todos seguindo aqueles padrões de ficar maior, então os cursos hoje têm mais aulas, os cursos têm mais frames, o máximo possível de prática dentro do curso. A escola, claro, pode ter o software para treinar, isso é bem importante. Os softwares dos últimos tempos ficaram mais acessíveis no sentido de pagar pequenas mensalidades e tu tem acesso a eles. Então, mas a gente também levou a prática, muitas práticas para dentro, como se fosse de uma forma mais simulada. Então, dá a possibilidade do aluno faça um exercício mais, um treino mais simulado dentro da aula, mas dando a possibilidade daquelas escolas que querem fazer a prática dentro, não tem problema nenhum. Então, fica a opção da escola ter esse momento de prática ou não. Claro que a gente sempre recomenda, é óbvio, eu acho que sempre o ideal é tu conseguir treinar dentro do software. Então, esses 4 cursos já seguem tudo isso que eu estou falando, a gente já vem adotando e cada vez mais criando recursos novos. Então, por exemplo, os novos cursos já vão ter memória, cruzadinha, outros tipos de quiz, outros tipos de animação, muito mais movimento dos cursos. Então, isso tudo já vem constantemente sendo aprimorado e agora nesses cursos ainda mais. Tu quer começar a falar sobre cada um e depois eu vou complementando, Malu? Como é que tu quer fazer a dinâmica? Pode ser. Eu só quero falar um pouquinho sobre a questão que tu falou da rotina, que isso é uma coisa que eu acho muito importante falar também um pouco sobre a parte, né, eu digo pedagógico. Pedagógico tem que escutar um pouquinho essa parte também aí. Quando for aplicar a aula, não necessariamente que o nosso método também vocês tenham que seguir 100%. Pode fazer a aula e criar coisas novas dentro de sala de aula, como a gente coloca na nossa tabela de encantamento, como é colocado nas trilhas. A gente sempre propõe coisas novas, justamente para ter essa interação diferente, né? Ações, a escola pode fazer, como o Lisiano falou, a questão do software. Hoje, eu acho que é muito importante se ter ele dentro da escola no sentido de aplicação. A aplicação não para ele fazer o treinamento, ele ter vamos dizer, a noção exatamente de dashboard ali do programa, visualizar todas as ferramentas. Então, realmente foi facilitado. A gente sabe que nem todas têm um preço mais acessível, mas dentro da escola
a gente não tem, vamos dizer, 10 alunos no mesmo momento fazendo o curso do Corel, ou 10 alunos no mesmo momento fazendo do Illustrator. Então, colocar em uma, 2 máquinas, fazer com que o aluno tenha essa vivência também, porque ali na frente, quando ele for também aplicar esses cursos que ele for fazer dentro, né, do seu trabalho, enfim, do dia a dia que ele for precisar, ele às vezes não vai ter o reconhecimento de cada ferramenta. Então, a nossa ideia também, dentro desses cursos, é cada vez mais fazer o reconhecimento dessas ferramentas para que o aluno, depois, na aplicação, possa identificar elas, né, de uma forma mais rápida, prática, e entender também o que ele está, né, ali vendo na aula, na sala de aula. Então, vamos dizer, a gente sabe que cursos de design, cursos na área da tecnologia, eles são um pouco mais complexos, porque cada coisinha, vamos dizer, a ferramenta da mão livre, tu pode colocar espessura, tu pode colocar como tu quer a linha, então, estou dando exemplo de um curso que agora a gente vai falar, mas existem outras coisas, por exemplo, o Nisiano pode falar um pouco sobre da parte da tecnologia, cada código tem um pontinho, e assim vai. Então, eu acredito que quando vocês colocam o programa dentro da escola de vocês, que nem o Nisiano falou, pague mensal ou faça um pacote. Eu sempre falo que meus cursos, meus pacotes venciam. Perdão, gente, eu tô com uma mosca aqui. Aí eu tô esbanando ela. Mas eu sempre falo que quando eu renovo, sempre em novembro. Os meus programas sempre em novembro. Por quê? Porque eu aproveito a Black. Sempre, é uma dica que eu dou para vocês. Esse ano, se eu não me engano, a Corel teve quase R$ 700 de desconto no plano anual deles. Acho que foi algo assim. Então, eu não estou mais hoje assinando, mas eu vi porque apareceu para mim. Então, pensa, R$ 700 hoje, faz esse valor, vou dar uma dica aí até financeira, faz esse valor da mensalidade do teu aluno que vai fazer o Corel dividido pelo número de parcelas, né, que tu vai pagar ali. Eu tenho 5 alunos, eu vou pagar, vamos dizer, R$ 89,90 por mês, não sei quanto tá, tô chutando, tá? Divide ele no valor da parcela do teu aluno. É um investimento que a tua escola vai ter, que provavelmente dentro desse um ano vai entrar mais alunos dentro do Corel, e tu vai estar pagando o teu programa original. Então, é uma parte financeira também que eu acho muito importante, mas que a gente sempre fala, aplicar o programa dentro de sala de aula, né? Ter ele ali é muito importante. Ô, Malu, mas eu quero só voltar num assunto que tu falou antes, que eu acho bem importante, eu já vi isso acontecer. Tu falou de aplicar a tabela de encantamento e tudo mais, né? Eu acho que na verdade não é importante, é vital que isso aconteça, que o aluno ele não pode entrar 8 horas da manhã, receber simplesmente um bom dia, onde o instrutor não fala nem o nome dele, ele chega no computador, faz a aula dele 1h30 depois, ou 2 horas, ou 1 hora depois que termina a aula dele, ele termina, bloqueia a máquina ou desliga a máquina, levanta, dá tchau e vai embora. E nem tô falando do instrutor que está sentado no WhatsApp. O instrutor, monitor, como queira chamar, professor, nem estou falando dessa possibilidade do instrutor estar sentado numa mesa, sentado na mesa não, né? Sentado na cadeira, mas próximo a uma mesa ou no fundo do laboratório, no WhatsApp conversando. Nem estou falando dessa possibilidade. Isso é algo que eu imagino que não aconteça com ninguém aqui, tá? Então, partindo do princípio que o professor está em pé, para mostrar disponibilidade para o aluno, no fundo do laboratório e principalmente caminhando entre os alunos, partindo do princípio que ele faz isso. Se ele faz isso, ele tem que pelo menos 2 vezes durante a aula abordar o aluno. Conversar com o aluno, perguntar o que ele está achando, o que é a aula, o que é a aula que tu está fazendo, está gostando, dar um desafio para ele diferente, talvez. Ou seja, interagir com ele, quebrar, para que ele não fique na frente da aula simplesmente ali. Para que não seja simplesmente, não é um negócio robótico que ele senta ali na frente e bota... Não, tem que ter uma interação. Cadê o tempero da escola? Então, assim, tem que ter pelo menos 2 interações. O aluno... mas eu não sei qual o momento. Viu que ele está fazendo a aula, terminou a aula, tu está caminhando. Se tu está caminhando, tu está atento. Lisandro, mas eu tenho 50 computadores. Ok, dá um pouco mais de trabalho, mas assim, tem que caminhar. Caminhar entre os alunos, entender, ver o que cada um está fazendo. O instrutor tem que estar atento a todos os alunos ali. E quando concluiu a aula,
bate no ombro dele, ele tira o fone, e aí, como é que foi a aula? Gostou? O que tu viu na aula? Como é que foi a aula? Aí vai te explicar, vai fazer um breve resumo, beleza, ele entendeu? Aquilo também já é mais um ponto pedagógico que ele já vai captar. Ele parou e fez um resumo. Inclusive, nos próximos cursos, no final, já vai ter um resumo em texto da aula que vocês podem até usar e perguntar para ele, mas podem aproveitar essa dinâmica. Pergunta, concluiu a aula, bate no ombro dele e pergunta, resume para mim a aula, o que tu viu? Ele vai parar, vai responder para ti, aí ele vai para o exercício, ele vai para o teste e tudo mais. É um ponto. Mas quando ele chegar, já chega, dá um bom dia, chama ele pelo nome, pergunta como é que tá tudo certo. Então, mostra esses pontos de contato, esses pontos de atenção, e ainda tem a tabela de encantamento, que são em torno de 40 itens que são vitais. Isso vai fazer com que a escola de vocês abrace o aluno. Isso é muito importante. E outra coisa, né, Lisiano? A questão da conversão a cancelamento é muito importante, porque tu vai ter o diagnóstico do aluno, tu vai saber, o Luizinho, não, o Luizinho realmente, eu tô vendo que ele tá com dificuldade, eu tô chamando a atenção dele pra gente tentar fazer exercícios extras para poder auxiliar. Se tu é um professor ativo, tu vai saber a ficha do Luizinho. Agora, se tu chega dentro da sala de aula, senta na frente do computador e fica ali fazendo qualquer outra coisa, menos prestando atenção nos teus alunos, com certeza a taxa de cancelamento é muito mais alta. Porque tu não vai saber o porquê que o Luizinho está desmotivado, por que ele não está conseguindo fazer a aula, qual aula que ele está, e às vezes acontece muito disso. Às vezes, o fulano cancelou, passa lá pro comercial para tentar reverter. Mas às vezes a reversão tem que vir lá do pedagógico, porque está dentro da sala de aula, já está sendo aplicado o curso, tem que entender o motivo daquele cancelamento, né? Então, hoje a gente vê que a gente fala que muitas vezes tem alguns que nem o Luiziano falou, senta e passa o tempo inteiro ali e não conhece nem o nome do aluno. Simplesmente ativou o usuário ali para ele colocar login e senha e segue o fluxo e passa o dia inteiro. Não pode ser assim. Por mais que a gente viveu em uma era que não tinha como se ter contato, hoje, graças a Deus, a gente pode ter contato. E é bom esse contato. Porque a escola de vocês vai ter matrículas saudáveis. Que nem eu digo, às vezes todo mundo coloca muito no comercial, fez uma venda forçada e tal, o aluno não queria muito, mas às vezes não. Às vezes é tu entender qual é o processo de entendimento do aluno, como é que ele aprende, o que é a dificuldade, para te poder não ter esse cancelamento ali futuramente, daqui a 1, 2, 3 meses, né? Exatamente. E assim, sabe aquelas técnicas que a gente usa quando a gente dá aula, que se tu pega, por exemplo, naturalmente o fundo da sala de aula é que normalmente tende a ter mais conversa, né? Então tem um truque que tu começa a falar de um assunto e em determinado momento, sem muito aviso, tu pega o nome de alguém que está lá no fundo e faz uma pergunta bem fácil. Daqui a pouco tu faz para o outro lado do canto da sala. Naturalmente, aquela galera que está conversando vai começar a prestar atenção, porque eles querem saber responder a pergunta para ti. E é uma pergunta simples. Usar essa estratégia, pode usar no momento, no curso interativo normal. Só que tu não vai chamar a pessoa, porque a pessoa vai estar de fone. Então, assim, mas tudo está ligado ao instrutor estar caminhando e entre as máquinas e vendo os alunos. Tem nada de instrutor, mais uma vez, não tem nada de instrutor sentado no WhatsApp. O certo seria não ter, né, cadeira. A gente já escutou sobre isso, né? Tirar a cadeira da sala. Então, assim, vai lá, caminha, olha, vê o aluno no WhatsApp algumas vezes consecutivas. Ele estava, sei lá, no passo 30, agora ele está no passo 32, depois de 20 minutos. Já chega do lado, fulano, fazendo uma pergunta da aula aí, como é que tá a aula, já fez pergunta, entendeu? Vai uma vez, ele já vai se ligar na próxima. Só que isso só vai acontecer se o instrutor estiver atento. Então, por favor, gente, instrutor caminhando no laboratório, não fica utilizando o WhatsApp, fica atento aos alunos, faz pelo menos duas abordagens para o aluno perguntando como é que tá, precisa de alguma dificuldade, acompanhar. E isso é realmente abraçar o aluno. Porque se o aluno entra, faz a aula, 1h30 depois ele sai, o máximo que ele teve de interação foi bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, no final um tchau, o que muda dele fazer em casa online? Não muda nada, comprando de outro. Então, gente, vamos lá. Vamos começar a falar do primeiro curso que vai ser lançado amanhã, Malu?
Vamos falar então. Pessoal, então o primeiro curso foi um dos cursos que a gente teve muito pedido de atualização e claro que a gente esperou aí a última versão para poder fazer essa atualização completa. Eu sou suspeita para falar porque faz anos que esse programa vive aí na minha vida, então é o Corel, né? O curso do Corel, ele veio com algumas atualizações. A gente sabe que o Corel, a gente sempre fala que é um curso, um programa que ele é utilizado muito em tipografias, gráficas, porque ele é muito compatível com muitas impressoras, né? Então é um curso que vai também trazer um pouco dessa vivência de alguns tipos de materiais que vocês vão poder confeccionar, efeitos, né? Eu tive ali um pouquinho com o desenvolvimento, dando uma olhada no curso e tal, a gente conversou e eu vi que está bem completo. E uma das coisas que eu falei bastante ali para eles, que eu acho bacana, é essa questão de ter a confecção dos efeitos de cada funcionalidade do Corel dentro do curso. Isso é muito importante, né? Então, ele vai trazer ali a questão de utilizar diferentes ferramentas, desenho, caneta, né? A linha de 3 pontos, que ela é para alguns ali no início, ela é bem difícil, vou dizer que foi uma das que eu mais me bati. Os efeitos 3D, Power Clip ali, ou Power Trace, tem a questão de algumas ferramentas. A gente sabe que hoje, né, o Corel ele vem com um pacote, né, todo um pacote, mas a maioria do pessoal usa hoje em dia, ainda mais com a tecnologia, mais o Corel, né. Mas igual, a gente tem ali as ferramentas que podem ser utilizadas, que são programas extras ali, que é adicionado quando tu faz o download. Então, a gente tem ali algumas migrações que vocês podem fazer. Então, todas essas passo a passos que vocês podem utilizar estão dentro do curso, né? Uma das coisas mais bacanas é que eu falei sobre efeito 3D, que muitos têm dificuldade de fazer. Quando o pessoal foi desenvolver aqui, me chamaram, Vicky, me dá um help aí, porque eu não sei o que tá dando do efeito 3D. Cauã aqui, se estiver na live, ele vai lembrar. E aí eu disse, não, cuidar dos pontos. Então, isso é muito importante, né, que a gente vê ali que eles tiveram todo um atentamento, inclusive nessa parte dos pontos de vetorização, que a gente sabe que é algo bem complexo às vezes de se fazer. Às vezes tem vetorização que tu vai levar 1 hora, tem vetorização que tu vai usar dias para fazer. Então é legal que vai mostrar esses pontos dentro do curso, passo a passo, para que os seus alunos possam estar fazendo trabalhos com excelência dentro do Corel, né, de todos os tipos que há necessidade de se produzir aí. Então é um curso bem completo, 16 aulas, né? Se não estou falando errado, 16 aulas. E assim, ó, com esse todo dinamismo aí diferente que a gente comentou, né, Lisiana? E assim, ó, o Corel, agora a gente também vai lançar, não na sequência dessas 4, mas vai ter o Illustrator também, que provavelmente o pessoal vai perguntar, né? Que são os 2 concorrentes aí que andam brigando. Mas o Corel, por exemplo, até o Office fez a mesma coisa, ele não tem mais X alguma coisa. Claro que pode voltar a ter, né? Não tenho como garantir nada, mas sim, agora ele virou o Corel. Então, a gente pegou a última versão, que é a versão 2024 dele, e desenvolveu. A partir de agora, ele vai ter algumas atualizações, ele vai tendo atualizações e ele vai continuar sempre com o nome Corel. Então, vocês vão notar que quando vocês baixarem o curso, ele vai estar só Corel, porque ele é o nome atualmente. Ele está com a última versão, a versão mais atualizada possível. A gente baixou para fazer o curso. Mas ele não vai ter mais o X, mas ele já vai ser a última versão com a interface mais atualizada possível dele. Ele tem 16 aulas, ele tem todos esses recursos, tudo isso que a Malu falou. A gente olhou, ficou muito legal mesmo. Olha, bem legal mesmo. É uma coisa que o pessoal pedia há bastante tempo, já que nosso curso de Cora já tinha mais tempo. Por mais que eu sempre digo que se o curso, mesmo que o curso daqui a pouco tivesse um pouco mais de tempo, o conceito é igual. Mas para trazer ferramentas novas, então a gente atualizou para trazer tudo que tem de novo dentro do Corel e trazer para dentro do curso. Não, e com certeza. E uma coisa que eu falo para vocês, principalmente para quem vai matricular aluno, tá? Por experiência própria. Eu já trabalhei com gráfica, eu já trabalhei com agência de publicidade, hoje eu troquei um pouquinho o ramo, né? Tô dentro do design às vezes, mas eu trabalho mais com marketing. E não adianta, o Corel, algum dia na tua vida tu vai precisar. Então, se tu é um designer, vai trabalhar com a área da publicidade, não deixa de fazer, né, o Corel. Porque, às vezes, eles falam, não, mas o Illustrator é mais atualizado, ele tem mais ferramentas, tudo bem. Só que daí vai chegar lá numa gráfica, vamos dizer que tu quer imprimir uns folders, e vai dizer, tá, tu tem a versão em Corel. E aí?
como é que eu vou fazer? O Illustrator, posso estar enganada, tá? Mas pelo que eu saiba, ainda não tem a conversão a CDR, tá? Mas, em compensação, o Corel, ele aceita que tu coloque materiais de outros formatos dentro dele, né? Então, isso é um lado positivo também. Claro que, às vezes, a gente sabe que tem ferramentas que não são compatíveis, então dá uma desconfigurada, mas nada que tu não consiga ajustar ali dentro do programa, né? Então, quem trabalha com vetorização, né, se não for um PNG, algo desse tipo, vai poder fazer ali normal a modificação que tu precisa, necessita, os arquivos em curvas, os arquivos ali em fontes, então ele também vem as fontes dele que é compatível com outros programas, então é um programa que eu sempre digo, assim, quem vai trabalhar nesta área da comunicação visual, design, design de produto, enfim, vai precisar do Corel. Então, quando for montar o pacote, lembra dele, né? Porque ele é muito importante também. Perfeito. Deixa eu só responder para não perder ali as perguntas que o pessoal faz, os comentários. O pessoal fez sobre a questão de ter material especificamente para instrutores. Dentro do portal tem uma série de vídeos que é especificamente vídeos para instrutores, tá, gente? Então, a gente já tem material lá e tem bastante material que é focado em pedagógica, instrutores e tudo mais. Então, é bacana. A gente, claro, provavelmente vai ter aí na sequência algumas lives falando sobre instrutor e tudo mais, mas já tem material, é um material super atemporal, então continua, as dicas para instrutores continuam sendo as mesmas, aquelas que a gente que todo mundo deveria fazer, e eu tenho certeza que, na verdade, tudo que está ali, que, verdade, a escola de vocês vai estar muito bem. E que uma coisa, né, Lisiano, que a gente pode falar, acho que a questão do instrutor, ela pode ser a mesma coisa que se tinha há 10, 15 anos atrás. Tem que ser da mesma forma, dando atenção para o aluno, prestando atenção no desenvolvimento dele, o que ele está fazendo em sala de aula, né, que a gente falou, brincando ali, não sentar, porque eu acho que realmente sentar apenas, deu um problema numa máquina, preciso mudar o sistema, atualizar, enfim, mas acho que o método é o mesmo, né? O instrutor, ele tem que ser como um professor, às vezes o professor de sala de aula fica o tempo inteiro ali no quadro, explicando, indo no aluno dar aquele help, eu acho que é a mesma situação, então, com certeza, que nem a Lisiano falou, a gente está aí buscando fazer algumas lives para o pedagógico, e a gente pede também para vocês já fazer um apelo aqui, né, na nossa live, tragam o seu pedagógico para as lives, não é porque a gente está fazendo algo comercial, ou porque a gente está fazendo algo de lançamento, que vocês não precisam trazer eles. Na verdade, a gente conversa sobre tudo aqui, né? E seria interessante também eles participarem. Às vezes, tira aí na terça-feira, nem que pegue meia hora de um instrutor e meia hora de outro para poder participar. Então, eu faço esse convite para vocês. Seria muito bacana deles estarem aqui junto com nós. Até a Rafaela colocou ali, Lisiane e Malu, vocês falando dá um peso maior. É uma responsabilidade, jogando responsabilidade para nós. Mas, assim, é que a gente vê muito no dia a dia. A gente conversa com as escolas e vê o que as escolas que têm sucesso fazem. A gente dá aula, então a gente sabe. Eu sempre digo, assim, quando a gente está em sala de aula, cara, a gente precisa trazer o aluno para o nosso lado. E não necessariamente o instrutor que sabe todos os conteúdos na ponta da língua, ele vai ser o instrutor que vai conseguir trazer o aluno para o lado. Mas o instrutor que coloca na postura de ajudar, sim, vai trazer o aluno para o lado. Porque é isso que, quando a gente está aprendendo, a gente quer que alguém que ajude a gente. Então, quando pega o instrutor sabe tudo na ponta da língua, mas ele não se coloca na posição de ajudar e servir o aluno ele não vai se conectar ali para conseguir facilmente. Não sei se vocês já tiveram, é uma sensação tão legal quando, por exemplo, está no final de uma turma e a turma vai lá e pede para a escola para que o próximo curso gostaria que o horário fosse do mesmo instrutor, porque gostou muito e tudo mais. É uma coisa que deixa a gente como professor, é muito gratificante isso. Isso só vai ser possível se vocês se conectarem com os alunos e colocarem na postura de ajudar eles, entender o outro lado. Não adianta a gente simplesmente levar como é que é, a ferro e fogo o negócio. Não adianta, não, tem que aprender, assim te vira. Não, ajuda, se coloca na postura. Bom, mas não é isso, não quero desvirtuar do assunto. Já estamos lá no... Já estou acionando aqui outra live. Já estamos fazendo uma sub-live aqui. Malu, então falamos do Corel. O Corel vai ser lançado, então, amanhã.
muito provavelmente até as 10 horas da manhã, porque é o momento... Isso. Por que a gente fala até as 10? Porque a gente tem que subir os arquivos, tem que liberar todos os arquivos, tem uma série de passos. Então, a gente diz... na verdade, a gente começa às 8 horas e a gente dá esse prazo para que tudo esteja 100%, os materiais de marketing, os cursos para download, todos os OKs com todo mundo. Então, a gente dá sempre esse momento aí para que tenha certeza de que tudo está disponível para vocês. Com certeza, e como nós comentamos, né, vocês já vão estar com materiais prontos para poder nessa semana estar divulgando o curso novo, né, então é aquela questão ali que a gente sempre fala, vai estar tudo no Canva, vocês podem colocar logo da escola, já sair divulgando aí na rede social da escola de vocês. A ideia, a proposta é que quanto antes vocês aplicarem, né, colocarem em prática ali a divulgação desse curso para começar a fazer a circulação dele melhor. Então, chegou amanhã, 10 horas da manhã, ele entrou dentro do nosso portal, foi divulgado, já coloca aí os instrutores a fazer, já dão uma olhada aí vocês também, porque tá bem bacana e com certeza vocês vão notar a diferença. Na próxima live eu quero a opinião aí de quem abriu e o que achou. É isso aí. Vamos pro próximo, que vai ser aí no dia 15? Isso aí, no dia 15, então, nós vamos ter o curso de marketing digital. Então, esse é um curso que o pessoal pedia muito. Vai ter uma sequência de lançamentos de marketing. Sim. E o primeiro foi marketing digital, que a gente estava com as ferramentas que já tinham mudado. Porque, infelizmente, quando tu gera um material que ele mostra visualmente, ou ele naquele momento da interface, daquele momento do ambiente, de como ele está ali, infelizmente, a gente pode lançar o curso dia 15 e dia 16 pode mudar a interface do Facebook, ele não avisa, né? Então, a gente tem que... Como é que sei? E assim, ó, a gente pegou uma série de conteúdos, cada aula traz um conteúdo diferente, aborda um conteúdo diferente, ensina uma coisa diferente. Então, assim, ó, ficou bem legal. Também é um curso que tem bastante aula. Então, a gente trouxe, atualizou com todas as interfaces, tudo bonitinho, bem atualizadinho, para que a gente tenha um tempo aí grande que consiga utilizar esse curso sem o risco de atualizar sempre existe. Porque como ele pega Google Analytics, Instagram, pega várias coisas, é o risco de algum momento, alguma interface atualizar e a gente tem que parar e atualizar ele, não tem problema nenhum. E essa questão também que eu falo, né, eu que vivo esse dia a dia do marketing digital, eu falo para vocês, é muito variante, por exemplo, estratégia, essa questão de posicionamento ali, vocês vão ter que atualizar diariamente, estudar diariamente sobre isso. Hoje pode ser algo que está funcionando para sua escola, amanhã talvez também não seja, né? Então, tanto para curso também a gente fala, para o aluno sempre estar antenado no que está, né, hoje aí na rede social, vendo a atualização, lendo um pouco sobre, porque eu brinco aqui que hoje o Mark acordou com um humor diferente, né? Ele quis fazer tal, porque ele é constantemente atualizado, todas ali a questão de rede meta, TikTok também tem bastante atualização, então eu acho bacana que esse curso fala um pouco também sobre isso, né, que da questão de estratégia, ferramentas digitais, o conceito, o fundamento de prática. A gente sabe que hoje o marketing, a gente tem muitas ferramentas que facilitam, né, essa questão de vocês poderem estarem trabalhando com esse mercado, porém também tem muitas questões internas que precisam ser trabalhadas, que como, por exemplo, o que a gente falou ali, ter a questão do editorial, entender um pouco sobre o produto, então é algo bem bacana que vai estar abrangendo também falar um pouco sobre a história do marketing, como começou, porque a gente acha que é algo muito atualizado aí dessa nova era, a gente sabe que acontece há muitos anos, né, hoje a gente tem constantemente atualizações sobre esse assunto, falar um pouco sobre o mercado atual, então é um curso que ele traz um pouco também sobre isso, e é muito importante entender como esse aluno, essa aluna quer aplicar dentro, né, de repente daqui um pouco do seu trabalho, ou daqui um pouco quer aprender para futuramente, então sempre eles verem todo o conteúdo de uma forma, isso é muito importante falar, que ele pode ser variável, né, como o Lisiano falou, tanto o visual, quanto também o que vai ser estudado. Porém, nós usamos as últimas informações aí, as últimas atualizações que a gente teve dentro desse mundo do marketing digital, justamente para o aluno estar cada vez mais atualizado. E assim, até o pessoal perguntou ali, o Fabiano tá aí,
se tem previsão de curso de tráfego pago. Muito provavelmente o curso não vai se chamar, desculpa, tráfego pago. Eu acredito, não tenho como gravar 100%. Por quê? Porque tráfego pago ficou tão amplo que então provavelmente a gente vai desmembrar, vai ser o pacote tráfego pago. Então provavelmente a gente vai lançar, por exemplo, Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads. Então vai quebrar ele em vários cursos, um monte de pacote maior. Porque tráfego pago já está muito abrangente, né? Então pode ir em diversas linhas. Eu posso trabalhar com somente impulsionamento, eu posso com somente impulsionamento no Facebook, somente funcionamento no TikTok, já é uma dinâmica diferente. Até LinkedIn hoje tem como tu fazer, né? Hã? Até o LinkedIn hoje tu tem como patrocinar. LinkedIn, exatamente. Então, com certeza vai ter sim lançamento nesse sentido. Vamos terminar os lançamentos, depois a gente abre para perguntas. Só para finalizar aqui também, o marketing digital é bacana esse curso que ele vai trazer também a estratégia de identificação de público-alvo, que isso vocês podem também utilizar para identificar, né, os alunos ali, identificar o público-alvo de quem eles forem trabalhar dentro do marketing digital. Então é algo, por exemplo, se futuramente for fazer um tráfego pago, né, eles vão ter essa identificação também do público. É isso aí. Vamos para o próximo? Que aí vai ser... Vamos. Ambientes Digitais Kids, dia 22, isso aí. Tô bom na matemática, sempre mais 7. Sim, muito bom. Então, pessoal, o Ambientes Digitais Kids, ele é um curso que ele vai, como a gente vem falando, sobre uma maneira mais interativa e segura, que é muito importante, né? Aí para os nossos pequenos estarem aprendendo um pouco sobre a história da internet, navegar nesses ambientes, né? Então a gente vai falar um pouco sobre como criar roteiros de YouTube Kids, que isso é muito legal ali, as crianças estão querendo fazer vídeos e tudo mais, então é muito bacana que também envolve um pouquinho aí treinar um pouquinho do português, criar os roteirinhos ali, conceitos básicos, então, de programação do Scratch, que é o nosso mascotezinho, né, que a gente tem aqui dentro do nosso curso. Que é o gancho do curso, que é o gancho do curso de programação. O curso de programação usa bastante Scratch, que é visualmente o aluno começa a entender a lógica de programação, vamos chamar assim, que pode ser de programação, sim, de fato, ele começa a entender. E tem uma coisa bem legal, que já tem uma aula que tem inteligência artificial para criança. Então, fala sobre inteligência artificial no ambiente Kids também. Então, cada aula a gente trouxe um conteúdo abordando um ambiente digital para o aluno. Então, e tem aulas até, deixa eu ver como é que é o nome da aula exatamente aqui, deixa só um pouquinho. Cyberbullying, heróis digitais, que a gente criou uma história para falar sobre a questão de cyberbullying também, que é uma realidade aí dos alunos, das crianças que estão na internet. Então, também tem aula sobre isso no ambientes digitais. Então, sempre tem o conceito de heróis, o conceito de uma história envolvendo para chegar no resultado final, no conteúdo principal do curso. Isso aí. E algo muito bacana, né, que esse curso foi todo pensado para ter esse equilíbrio das atividades que a criança está fazendo ali, tanto tecnologicamente quanto offline, né? Então, essa parte a gente pensou muito, porque a gente sabe também que o aluno é muito importante ele estar no computador, mas também tem que aproveitar, né, o mundo lá fora. Então, essa parte de dinâmica, um pouquinho mais falando sobre o Scratch, passeando por aí, falando um pouquinho sobre essas aventuras, se torna um pouquinho mais também da criança brincar e se aventurar externamente, né? Então, é bacana porque a gente sabe que um modo lúdico também envolve um pouco mais a criança e tem mais, vamos dizer, prender ela ali dentro daquele curso que ela tenha mais vontade de fazer. Nós estamos sempre tentando trazer cada vez mais essa parte da diversão ali para dentro dos cursos, justamente para ter vamos dizer assim, essa paixão maior ali para eles, esse envolvimento maior para eles quererem todas as semanas estarem lá. Exatamente. E não faltarem, não falharem o curso, né? E ele vai se tornar um pacote. Isso é muito bacana, porque ele já vem de outros cursos aí, então ele já está tornando um pouco a cara também da linha Kids aí. Tem uma aula que agora eu li ela aqui, e eu lembro que a gente fez ela na prática lá também, com o pessoal, que é de realidade aumentada e hologramas também. Que tu imprime, muito bacana. Um cubo, faz o cubo e depois interage com ele também. Muito legal, a gente ficou brincando ali, que agora eu li ela aqui. Então, assim, cada aula realmente é uma experiência diferente. E se tu juntar, como a Malu falou, no pacote Kids, ele fica um pacote super grande, porque a gente já está com uma série de cursos Kids. Inclusive programação, que seria talvez o curso que fecharia
ali o pacote Kids. Então, com certeza agora aí tem um pacote onde tem um curso, um tempo bem extenso para que o aluno fique dentro da escola de vocês e tenha muito aprendizado. Isso aí, na verdade... Para o último de janeiro. De janeiro, tá? Então, pessoal, o nosso curso que vai fechar aí esse mês de janeiro vai ser a Introdução Informática versão 3, tá? Ele é um curso, então, que ele vai oferecer a parte mais ali da história do computador, né? Os componentes. Então, é muito bacana aí para quem, de repente, futuramente tem um pensamento de fazer trabalhar na área de TI, essa parte de redes. Então, é muito bacana. Mas assim, por que ele foi atualizado, tá? Então, isso é uma coisa bem importante, porque a gente viu que a introdução, que é o momento onde ele está começando ali a entender alguns conceitos, essa introdução, ela mudou um pouquinho. Então, os alunos precisam ter outros assuntos, por mais que ele seja um curso que ele é um pouquinho menor, ele vai dar um conceito melhor para os alunos da realidade dele, da entrada na tecnologia neste momento. Então, por mais que ele aborde história, ele aborda componente, ele aborda de uma maneira muito mais atualizada. Então, foi por isso que a gente atualizou. Ele tem 5 aulas, que é aquele curso que dá ambientação, de onde é que o aluno está chegando. Tá? E aí ele vem também com essa sequência de conceito de design diferente, muito mais bonito que a gente tinha uns anos atrás. Aí, então, ele está muito legal. Cada vez mais a gente está aproximando interação, design e conteúdos, cada vez mais está aproximando isso. Então, a gente fez até um reforço de equipe, uma alteração na equipe para que tivesse muito próximo esse triângulo aí, que é o conteúdo, design e a interação, para que a gente consiga fazer os aulas melhor. Então, essa sequência de cursos que a gente está lançando, eu quero muito a opinião de vocês. Eu sei que, às vezes, é difícil a gente receber espontaneamente os feedbacks, né? A gente, às vezes, lança e pensa, nossa, será que o pessoal não está usando? A gente vai olhar os relatórios de acesso, o pessoal utilizando bastante. Aí tu começa a puxar ali alguém e as pessoas começam a dar o feedback. É importante que a gente ouça isso. Não é para massagear o ego e saber, Lisandro tá lindo ou não, mas eu quero saber como é que tá no dia a dia. Então, a gente quer ouvir esse feedback de vocês. Malu, tu quer falar um pouquinho mais e complementar? A gente já abrir as perguntas? Não, só finalizando, então, essa questão do modo geral, tá? Para falar para vocês que, realmente, a gente sabe que, às vezes, não é fácil ter a questão da atenção do aluno dentro de sala de aula. Então, a gente está trabalhando justamente por isso, para que vocês tenham maior facilidade de ter o engajamento dele em sala de aula, o esforço dele, de ele prestar atenção, de estar ali dentro do curso, realmente gostando, né? Não simplesmente que nem um PowerPoint ali, só passando e lendo. Então, o estudo todo, né, na verdade, que nem o Luizero falou, as modificações realmente sim, a gente está envolvendo muito design dentro dos cursos, justamente para que isso possa ser possível. Também tem a questão de programação que está sendo sofrido modificações, mas eu acredito que a tendência agora é só, né, melhorar cada vez mais, né, e criar essa, vamos dizer, posso falar que é uma nova era, né, dos nossos cursos, né? Tem uma coisa que a gente sempre fala, que eu falo aqui dentro, sempre falei, que cada curso ele precisa ser um pouquinho melhor do que o anterior. É sempre essa regra. E às vezes a gente, na discussão de alguma aula, cara, vamos botar essa aula, não, mas essa aula, putz, não vai dar a gente não está sendo um pouquinho melhor do que o anterior, então vamos mudar essa aula para ser dessa maneira e tal. Então eu ouço, é legal que eu ouço aqui internamente o pessoal conversando sobre isso. E acho que agora mais ainda, porque agora a gente de fato colocou um processo no meio de design para que alguém possa ali e dar aquele toque para que tudo fique realmente com movimento, com interação e tudo mais. Muito mais lúdico. A Daiane até colocou aqui, ó. Isso que eu queria ouvir na primeira live de 2025. E é isso mesmo. Eu acho que essa questão lúdica é legal, principalmente para o Kids. A gente não quer também deixar infantilizado os cursos, mas no ambiente Kids precisa ser muito lúdico. E, por exemplo, o ambiente digitais Kids ficou muito lúdico, realmente. Então, é legal, a gente tem que trazer isso para que os cursos, como a Malu falou, captem mais atenção, para que vocês tenham mais retenção. Se casar isso com a questão de um ambiente pedagógico
legal, o ambiente pedagógico daquilo, tudo que a gente falou durante os 20 minutos, aí vocês têm a união perfeita para que realmente tenham fidelidade, que consigam fazer com que os seus alunos fiquem, gostem de estar dentro da escola de vocês aprendendo. Com certeza. Eu vejo muitas escolas falando que, meu público Kids, por exemplo, aumentou muito. Então, daqui a pouco, faz uma na sala, por exemplo, agora que a gente está tendo esse lançamento de Mendes Kids, faz uma ambientação, vai ter alguns materiais diferenciados, acho que, se não me engano, o cartaz vai ter do curso, mas nada impede vocês de pegar o Scratch, fazer uma impressão dele, colocar ali, né, na sala de aula. Dá uma movimentada diferente, a gente sempre fala sobre isso. Volta às aulas, gente, vamos lá, vamos enfeitar essa escola, trazer um engajamento aí para o comercial também, que isso facilita e ajuda muito eles. Balão, um cartaz bem grande, dando spoiler já da próxima semana. Nós vamos fazer uma live da ação aí que a gente está propondo de volta às aulas. Então, peço que vocês tenham esse carinho, esse cuidado para receber, porque nós também preparamos todo esse carinho, esse cuidado para fazer esse mês de lançamento de cursos. E acho que a escola também pode estar fazendo a parte de vocês e podendo estar ambientando e mudando toda a escola aí para receber esses alunos e mostrar para eles o que tem de novo nesse ano. Tem que ter vida, escola tem que ter vida. Vamos abrir, deixa eu ler só aqui. O Fabiano voltou. O Fabiano tinha cansado o braço e baixou, agora ele aumentou. Deixa eu só ver se eu tenho que responder alguma pergunta aqui. Tá. Tem a questão de idade ali, continua sendo ali, a criança tem que estar alfabetizada para que ela consiga interagir, consiga ler ali os conteúdos. Isso é o que a gente sempre pede no ambiente Kids. Podem abrir a questão de microfone ali para a gente abrir para perguntas? Uhum. A gente está seguindo aquela lógica do ano passado, que é não cumprindo os 45 minutos. Acho que vamos passar normal. Uma hora a live já direto. É uma hora. É uma hora. Bom dia, Fabiano. Para aí, tá fechado o microfone. Bom dia, pessoal, tudo bom? E aí, Fabiano, tudo numa boa? Pô, será que é só eu que não tô ouvindo, Fabiano? Não, mutou aqui o microfone dele. Mutou, Fabiano, de novo. E agora? Sim, agora sim. Dizendo, Malu, a live, quando é boa, ela não termina. Ela vai continuar depois que a gente desligar aqui. Vai virar um podcast. É verdade, virou um podcast. Gente, primeiro, prazer em falar com vocês aqui. Só para dar um pitaco aqui, para ajudar também a colaborar com os amigos. Primeiro, assim, vocês falarem em ambientação, né? Cara, fundamental. Eu vou dar um exemplo. O CNA vende pra caramba curso infantil só porque é ambientado com a Disney. O curso às vezes não tem muita diferença, mas quando o pai entra na sala de aula e vê o Mickey, a coisa muda. Então, vocês falaram uma coisa muito legal e precisa bastante. E uma dica que eu queria falar é a questão ali das profissões da internet, tá? Então, se as pessoas não estão antenadas nisso, essas profissões vão vender muito nas escolas esse ano. Eu pesquisei demais sobre isso e são as que mais vão vender. Então, assim, o Lisiano comentou ali sobre vai ter gestão de tráfego e tudo mais, né? Só com outro nome. Cara, foquem nisso. E assim, e quem está em cidades pequenas, eu conheço, por exemplo, a Simone aqui, que ela é maravilhosa, vende pra caramba. Cidade pequena, a gente não consegue muitas vezes, nós precisamos vender para os mesmos clientes. Então, quando vocês lançam um curso como esse de marketing digital, a primeira coisa que eu penso é chamar todos os meus alunos, é criar um voucher para que ele indique um amigo, que eu ofereça para ele uma aula gratuita para ele conhecer, que o meu professor cria lá, eu sei que vocês incentivam a semana fora da rotina, que ele lá, 10 minutos antes da aula, ele fale sobre isso para os alunos e entregue um voucher para ele. Então, essas profissões a gente tem que estar muito atento. A Ouro Moderna é maravilhosa, ela tem, por exemplo, o curso de inteligência artificial. Vocês pararam para pensar em montar um pacote onde o aluno tem marketing digital, inteligência artificial? Daí, às vezes, as pessoas vão perguntar assim para a gente, né? Mas isso é legal, eu consigo oferecer para as pessoas que estão chegando na nossa escola? Gente, vocês contratariam um profissional desse que tivesse esse conhecimento. Então, eu só queria trazer para vocês dar esse pitaco aqui, que às vezes passa assim, tá lançando mais um curso. Gente, esses cursos que vocês falaram hoje não é mais um curso. Ele tem um segmento. Eu posso vender para uma empresa. Eu posso vender para várias empresas, entendeu? Então, só para dar esse pitaco aí para colaborar, porque a live está muito boa e se a gente puder sempre ajudar, aí a gente está à disposição.
Ô, Fabiano, agora eu vou pegar um gancho com o que tu falou ali. E a gente sabe disso. Bom, tu sabe também, a gente como Ouro Moderno, precisa trazer novidades. Então, por quê? Porque a escola está ali vendendo seus pacotes, vendendo... Agora, eu preciso levar novidades para que justamente consiga chamar o amigo, consiga dar continuidade para os alunos, consiga ter novidade para chamar os alunos antigos. Então, muitas vezes eu ouço, nossa, mais um curso novo que eu tenho que aprender, mais um... Cara, o pensamento não é assim. Não é o pensamento de ter mais trabalho. O pensamento é, mais uma novidade que eu vou conseguir lançar dentro da minha escola e eu vou conseguir ter mais alunos. Então, infelizmente, às vezes a gente ouve isso, né? De mais trabalho, mais alguma coisa. Nossa, não dá tempo de pensar, já tem o próximo. Mas tem que ter novidade. A escola tem que ter novidades. Eu vou pegar um gancho ali que a Malu falou sobre a aula ser mais interativa, ser mais divertida. E eu sempre falo uma coisa, não importa o quanto também a Ouro Moderno criar de interação, se eu, dentro da minha sala de aula, não fazer a minha parte, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, Fabiano, mas como é que a aula interativa pode ficar legal, pode ficar divertida? Eu falo, a aula interativa é um apoio, mas quem dá aula é o professor. Então, assim, tem que ter como regra, olha só o que eu vou falar para vocês, tem que ter como regra o professor de vocês, pelo menos, interagir 2 vezes com cada aluno durante a aula interativa. Nada impede ele de bater no ombro do aluno, pedir para ele tirar o fone de ouvido, ele olha para a tela, ele vê o conteúdo que está dando na tela e ele dá uma outra explicação sobre esse conteúdo. Isso engaja, isso interage, isso vai fazer com que ele não desista. Então, eu sei que a Ouro Moderno ela faz demais essa questão assim, de interação, engajamento, fazer com que ele vá... Mas o professor tem que entender isso. E pegando o gancho que o Lisiano falou, né? Mais um curso que eu tenho que aprender. Que bom, né? Cada curso que vem eu tenho outro mercado, né? Porque a solução que eu dou para um aluno não é a solução que eu dou para o outro aluno. Então, se talvez a Malu está trazendo um curso novo para mim, eu olho assim, poxa, mas peraí, o Pedro lá talvez faça sentido. Eu, por exemplo, tá, Malu? Vou pegar um exemplo bem prático. Vocês estão trazendo o curso de marketing digital. A primeira coisa que eu, como vendedor, eu vou fazer é começar a pegar a lista dos alunos que eu tenho na minha escola e eu vou ficar pensando assim, marketing digital. Pô, o Pedro lá, esse cara aí estava buscando um emprego novo. Esse cara gosta de informática, esse gosta de videogame. Quem sabe não é para ele? Vou chamar ele para conversar. Entendeu? É essa proatividade que a gente precisa ter, né? Exatamente. E uma das coisas que eu falar primeiramente, para mim, tá, na minha visão, não, todos os instrutores tinham que fazer todas as aulas. Todos os cursos, tá? Isso porque, assim, eu sou uma pessoa, por exemplo, eu já dei curso da minha área, mas não era em computador. Mas se eu fosse dar em computador e viesse um aluno perguntar, professor, tu sabe um negócio Excel lá, não sei o quê? Não, eu ia falar, não, porque eu não estudei aquilo ali, eu não fiz. Mas eu, como se eu fosse um instrutor, o mínimo que eu teria que ter um conhecimento de cada ambiente que o meu aluno vai entrar, sabe? Então, não é algo assim que você, minha opinião, tá? Vou até dar uma dica. Sala vazia, intervalo de uma aula e outra, bota o teu instrutor a fazer um curso. Tá pagando para ele ter conhecimento. Isso é importante. Sabe, é algo que em muitos lugares não te dão essa oportunidade. Ô, Malu, primeira coisa, acho que eu brinco, né? Mas o instrutor não deveria nem ganhar salário, porque o conhecimento que ele vai ganhar dentro da minha escola vai fazer ele poder trabalhar depois em qualquer lugar. Qualquer lugar. Segundo, um médico, ele estuda 5 anos, faz 2, 3 anos de residência e depois ele vai começar a trabalhar. Beleza, ele para de estudar nunca. Ele está fazendo 2, 3 congressos por ano. Então, se o teu professor, se o nosso professor, ele não está estudando, ele não está melhorando, peraí, o que ele é melhor do que um médico? Né? Vocês não concordam comigo? É a profissão dele, o alimento do instrutor é conhecimento. Exatamente. E que bom que vem cursos novos para mexer com ele também, porque daqui a pouco ele está acomodado, né? Então, talvez um conteúdo novo vai fazer ele melhorar também. Mas não quero mais atrapalhar a live aí. E só dando um gancho também, a última coisinha que o Fabiano falou, com relação aos alunos, tu buscar esses alunos, uma dica que eu já dei em outra live, né, para quem lembra, é salvar o número do contato até do lead perdido, como fulano de tal, curso tal, né? Claro. Isso é muito bacana, porque lá, quando tu tiver essa oportunidade de uma atualização, ou até um valor, olha, eu vou ter um pacote,
Vai lá e faz o tal do resgate, que eu gosto de falar muito sobre essa, né, essa palavra, resgatar esse lead. Às vezes, para ti, ele pode estar perdido naquele primeiro momento, né? Então, tu lembra, marca muito. Por isso que eu digo que conversar também, a parte do conversar e entender aquele lead é muito importante. Porque no primeiro momento, não, eu estou desempregada agora, ou, eu estou fazendo uma pré-seleção para um trabalho. Tá, não, se está fazendo uma pré-seleção, posso perguntar, e aí, conseguiu aquela vaga? Não consegui. Bom, então vem um curso aqui que eu acho que vai melhorar o teu currículo. Tudo tem uma história por trás, e isso é questão de tu ter um desenvolvimento ali de uma conversa legal, bacana com aquele lead, catalogar ele, etiquetar ele de uma forma bem, né, bacana ali, de tu ter uma busca naquele primeiro momento, de lembrar dele desse lançamento, ou enfim, de uma oportunidade. Isso é muito bom, porque vai facilitar para o teu comercial também, seja no CRM, seja no WhatsApp, a forma que vocês acharem melhor de estar ali alimentando as informações daquele lead para que futuramente faça uma venda, né, para ele de um curso. Perfeito. Obrigado, viu, Fabiano? Valeu, obrigado, gente. Valeu. Bom dia, Joel. Bom dia, meus amigos. Rapaz, a gente já começa essa live com uma série de novidades aí. O pessoal é bom de matemática, né? De 7 em 7 dias aí, Tá tem vendo? lançamentos, né? E aí me prometeram aí também atualizações no app. Tô esperando. Tô só aguardando a Malu dizer assim, Eu não acredito, Joel, que tu esperou a primeira live. Depois eu vou pedir pro pessoal de suporte chamar para te fazer um teste nele aí. Pera aí. Tá legal. Beleza. Eita, lá vem novidade, Osni. Joel. Gente, agradecer vocês mais uma vez aí por esses lançamentos. O Fabiano estava falando aí, Fabiano, e tu me fez fazer uma viagem aqui, entendeu? Porque, assim, a gente está aproveitando as trilhas, Malu, a gente está aproveitando ali as trilhas, e aqueles alunos nossos que já fizeram aquela, eu chamo de formação básica essencial em informática, mudei até o título. Quando a gente fala, chega o pessoal, como diz aqui na minha região, esbicha os olhos, fala assim, hã? Formação básica essencial em informática. Então, aquela galera que já passou por introdução à informática, internet, Windows, Word, Excel, a gente vai lá para a trilha e a gente mostra na trilha, olha aqui, você já fez isso, isso, isso e isso. É o básico. É o que você precisa para avançar, para escalar. Agora eu tenho aqui as profissões, né? O Fabiano deu aí uma grande sacada. Fabiano, gratidão. Viu? Gratidão pela sacada aí, ó. Marketing digital com inteligência artificial. Inteligência artificial hoje está em voga. Só para vocês terem uma ideia, o governador do meu estado está exigindo que os professores dominem inteligência artificial, né? E os municípios vão acompanhar o estado nesse sentido. Aí o que aconteceu ontem? Ontem eu estava na estrada, estava viajando, 5 professores entraram em contato comigo perguntando se eu tenho o curso de inteligência artificial, né, que é um outro público também que a gente pode estar trabalhando também. A gente tem lá o pacote do professor do futuro, né? Então, assim, a gente fazer essas junções, e aí quero deixar aqui uma dica para os licenciados. Dá uma olhada lá nas trilhas, quem ainda não olhou, dá uma olhada lá nas trilhas, as trilhas estão abertas lá no Canva, você consegue fazer ali uma edição com o teu pessoal, consegue mudar ali as trilhas, coloca as profissões, os pacotes que a gente tem, chama o teu aluno lá para fazer um remarketing. O remarketing tem funcionado muito aqui com a gente. No finalzinho de dezembro, e agora, no finalzinho de dezembro foram 16 vendas, e agora no início de janeiro, a gente começou a trabalhar no dia 2 e 3, a gente já fez 3 vendas de remarketing. E a trilha tem nos ajudado nesse sentido, né? Aí o Fabiano falou aí, ó, o marketing digital com inteligência artificial. Aí já veio aqui, Fabiano, 3 nomes de 3 alunos, e olha que eu não estou na vivência da sala de aula. E aprendi mais uma coisa aqui com o Fabiano. O dia, como é que é, Fabiano? O dia da quebra da rotina? Fora da rotina. Fora da rotina. Pronto. Semana fora da rotina. Uma vez por rotina. mês, pelo menos, na segunda semana. Tem que ter. Isso olha aí. Já vou promover esse negócio por aqui também. Eu só vou dar uma sugestão aí pro Lisiano. Lisiano, um curso bom aí, professor do futuro com inteligência artificial, ensinar a usar Stacey.
Isso Eu aí, não boa. eu não queria falar agora, mas eu ia falar da Stacey, eu ia dizer justamente isso. Eu acho que o caminho hoje das escolas, independentemente se for, né, regulares ou até de cursos profissionalizantes, vai ser inteligência artificial. Não tem outro caminho mais. Isso a gente já viu por tudo aí que estão usando. É hospitais, bancos, enfim, gente, não sei mensurar o que não está usando hoje. Então, basicamente é isso. E uma coisa que o Joel falou, que eu torno aqui, como para mim, tá? Sempre falo que, para mim, o aluno tem que iniciar pelo básico. Vamos lidar como se fosse uma escola, tá? O que tu faz? Ensino fundamental e médio. Após isso, tu vai fazer algo especificamente numa área. Então, vamos tratar os cursos como isso também, né? Exatamente. O básico é como se fosse o ensino regular. O que tu vai fazer após isso é autoprofissionalizante, é como se tu fosse fazer... E, na verdade, ele é um complemento do que tu vai ser na tua profissão, né? Não deixa de ser, né? Independentemente do que for, eu vou fazer um design, um curso de core, design gráfico, vou fazer um marketing digital, profissional da área do marketing, enfim. Então, é só mais esse adendo. Obrigado, Joel. Ainda com a sacada da Stacey aí, ficou excepcional, viu? isso aí. Valeu, Fabiano. Porque daí até o professor que aprender Stacey vai pressionar a própria escola ou o governo a utilizar Ter a Stacey. ferramenta, exatamente. Exatamente. Muito obrigado, gente. Vamos ao Roberto, então? Opa, bom dia, tudo Bom bem? dia, Roberto. Tudo bom? Bom dia. Maravilha. Eu falo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou começando agora com a marca aí, com a parceria. E Seja bem-vindo. obrigado. Seja bem-vindo. E aí, assim, eu tô fazendo algumas captações, mas aí eu tô com essa dúvida agora se eu lanço em formato de landing page ou um site, um portal mesmo da minha marca, onde eu possa poder trabalhar essa questão de captação de leads para fechamento de vendas, já ao invés da divulgação. Não sei se eu vejo isso em outro setor, né? Ou se os colegas podem dar algumas dicas aí de captação de novos clientes. Eu não entendi o início, para mim, pelo menos eu não ouvi o áudio do início ali. A tua dúvida é se eu faço uma landing page ou um portal. Olha, eu iria indicar uma landing page até para questão de tráfego depois, né, Liseno? Acho que, não sei se tu pode mas eu faria isso, né? Porque ele é algo que tu pode criar um pouco mais rápido, para te não ter aquele... Porque às vezes tu vai fazer um portal, então exige um pouco de questão de... Eu não entendo muito, tá? Mas sites, essas coisas assim, né? Não, mas é mais uma questão de comunicação mesmo. Então, se tu pega e lança, por exemplo, um portal com um monte de cursos e tu lança o pessoal para dentro do tráfego, tu tá partindo do princípio que a pessoa vai saber que ela precisa de um curso de Excel, entrar ali e comprar. Isso torna a questão da decisão muito difícil, muitas vezes, para o usuário. Agora, se tu tem, por exemplo, lá, vamos dar o gancho do que a gente estava falando, se tu lança profissional do futuro, alguma coisa mais focado, dando um pacote todo, faz uma landing page para esse pacote, trata a comunicação, tráfego para esse pacote, consegue direcionar muito mais a comunicação, porque se tu fizer um portal, tu está vendendo o curso, mas o que a pessoa está comprando é o resultado final. Agora, se tu coloca ali, vamos supor o pacote meu novo emprego, meu pacote profissional, o que eu tô vendo, Excel, tu consegue direcionar para o foco final do processo. Ou seja, tu já está dizendo para a pessoa, tu quer ser um profissional que tenha muito conhecimento em Excel, ou que tenha um novo... Esses são os cursos que tu precisa. Então, tu consegue direcionar mais a comunicação. Eu faria mais focado nisso. Eu vou fazer focado no Excel, né, no Office. Eu vejo assim, os acadêmicos aí, eu sou palestrante, e eu pergunto às vezes, quem daqui domina o Excel? 2 ou 3. De cada 100, 2 ou 3 que dominam o Excel. Eles não sabem usar. No mercado de trabalho, as empresas elas têm dificuldade de contratar pessoas que dominam o Excel. Elas não sabem utilizar o Excel. A pessoa usa ali e não sabe nem fazer uma planilha. Ô, Roberto, tu sabe que tem uma coisa interessante. Recentemente eu ministrei, acho que até já contei isso numa live aqui, para uma série de, sei lá, vamos chamar aí de 17 a 25 anos de idade. E era básico, assim, então foi enfermagem, nada a ver com informática. Eu fiz um momento ali com eles de algumas aulas
e tudo certo. Você começou com Windows, todo mundo, porque a gente tem a sensação de que os jovens hoje todos já sabem tecnologia, né? Ah, já sabe, mas já sabe porque tem um telefone na mão. Aí chegou em Word, eles quebraram um galho ali. Quando chegou, aí PowerPoint quebraram um galho também, porque já tinha alguma coisa, foi indo. Agora, quando chegou em Excel, acabou, era um silêncio na sala, eles só tinham ouvido falar que as empresas queriam, ninguém conseguia fazer. Dificuldade gigantesca. Então, aquela percepção de que os jovens já sabem tecnologia e estão prontos para entrar nas empresas, numa amostragem de 40 alunos, não se mostrou, ninguém sabia, ninguém. TikTok, redes sociais, eles sabiam muito. Agora, realmente aquilo que as empresas estão esperando de profissionais que quando chega lá vai conseguir, por mais que as empresas tenham sistemas e tudo mais, sempre o Excel vai resolver alguma coisa, sempre em algum momento vai cair no Excel para algum controle simples ou até alguma coisa mais complexa, com certeza. E outra coisa, pode até chamar como profissão especialista em dados, Roberto, e montar um pacote de Excel básico, Power BI, Dashboard avançado e Power BI. E aí a landing page, usando a máquina de leads da Ouro Moderno, tu monta uma landing page super rápido e tu pode montar essa profissão com esses 4, que eu chamo de 4 disciplinas, e hoje à tarde tu já pode estar divulgando e vendendo ela. E uma coisa que eu digo, Roberto, que essa questão que o Fabiano falou sobre criar um nome e tudo mais, isso é muito importante, porque cria quando a pessoa ela vai fazer a leitura daquela letra, não, é algo novo, é diferente, não é o habitual, né? Não é o Excel habitual, não é o que eu preciso ali vamos dizer, da inteligência artificial, não é o habitual que está ali só na internet, e instiga também a eles a entender um pouco mais e ter aquela vontade de fazer, porque para eles é algo que ninguém está fazendo, é algo extremamente exclusivo, vamos dizer, e essa questão, esse senso de exclusividade também tem o gancho aí para venda, né? Então é muito bacana. E esse que eu coloquei de especialista em dados, se tu colocar a pesquisa sobre profissões do futuro, as profissões que mais estão em voga agora em 2025, especialista em dados está. Então, assim, se tu coloca especialista em dados e inteligência artificial, então Excel, o básico, o dashboard, o avançado, o Power BI, como o Lisiano falou, e o inteligência artificial, olha que pacote de cursos para vender, fazer lançamento na escola de vocês, vão vender para os próprios alunos, fora essa parte digital, né? Mas já falei demais de novo. Roberto, espero ter ajudado, Roberto. Deu certo, sim. Obrigado. Com certeza. Muito obrigado, Roberto. Bom dia, Will. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Tudo certo. Achei fantástico as atualizações que vai ter, os cursos novos. O Corel já me deixa muito contente, até pela quantidade de páginas que era a apostila, né? A última versão era enorme. Muito bom, novidade assim, fiquei bem contente aí de começar o ano já com 4 cursos novos. Eu só queria trazer uma sugestão assim que eu acho que poderia ser trabalhado todo início de ano. Eu acho que eu não estou ouvindo, não sei se vocês estão ouvindo, eu não estou ouvindo. Eu acho que está duplicado um pouquinho teu áudio. E agora? É porque de repente melhorou. Eu acho que é porque tava sem fone, alguma coisa assim que estava dando. A gente está ouvindo a nossa própria voz. Né? Isso. Tá. Desculpa, Will, eu acabei não ouvindo. Tá. Uma sugestão, só que eu acho que seria interessante para ser trabalhado todo início de ano, né? Seria no curso de departamento pessoal, porque é um curso que ele está muito tempo sem uma atualização e todo ano tem novidades, né? Assim, eu acho que a última atualização foi em 2018, né? Então faz quase 10 anos. E é um curso que acontece, é um curso que eu acho muito bacana, porque tu faz ali o 13º, férias, essas coisas, só que as informações que tem no sistema acaba que desmotiva um pouco, sabe? Assim, porque está muito desatualizado. Então, o salário mínimo é atualizado todo ano, o INSS todo ano, né? A forma que hoje é pago as férias também é diferente, né? O fracionamento. Então, acho que seria interessante, pelo menos em janeiro, ter essa atualização, né? Para a gente ter algo mais novo passando para o aluno. O que a gente faz hoje na nossa realidade? Né? A gente tem exercícios extras e que lá a gente pede para a pessoa ir na internet, olhar qual é o valor do salário mínimo, né? Ir na internet, localizar a tabela do INSS. Né? Então, a gente tem esse exercício para a gente trabalhar, né, essa questão da informação mais antiga.
mas eu acho que seria interessante, porque não me parece algo que seria muito trabalhoso de ter que atualizar, né, todo o início de ano, porque são poucas coisas que mudam, só que essas poucas coisas, né, fazem um impacto grande, né? Tá, Então, perfeito. acho que seria Vou deixar a bacana. sugestão aqui, sim. Tá? Mas fico muito contente das atualizações que teve, todos os cursos aí, esses novos aí, e também esses que tu falou que também vão vir aí, show de bola, fiquei bem contente mesmo. Tá Que bom? legal. Valeu, muito obrigado, viu? Obrigado. Malu, quer fazer o fechamento para eu poder fazer o tchau final aqui, não? Claro, então quero agradecer a todos aí. Peço que, como sempre eu falo, utilizem os nossos materiais de divulgação, né? Ele vai sofrer por mais novidades aí durante o ano, né? Mas igual a gente pede aí que cada vez mais também vocês coloquem nas redes sociais, e eu tenho certeza que é uma forma muito bacana de estar divulgando os cursos. A gente deixa copy ali para vocês utilizarem já também para facilitar, CTAs aí para estar fazendo um tráfego. Então, peço para vocês aí que utilizem. Dê também a opinião de vocês, o que vocês estão achando. Acredito também que vocês vão se encantar como nós, sugestões, né? Acredito que vocês vão se encantar muito com os cursos. Espero que na próxima live a gente tenha muitas aí comentários sobre essa atualização, né? E falar também que ali por fevereiro, março, a gente vai ter aí um outro curso lançando. Então, não pense que a gente está fazendo esses lançamentos agora e vai parar, né, Lisiane? Não, vai ali continuar. fevereiro, março, vai ter mais curso lançando. Com certeza vai ter mais curso, sim. Gente, muito obrigado quem aí entrou ao vivo e falou. Muito obrigado, deu a sua opinião, dicas, quase que várias sub-lives no meio da live principal aí. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela presença. Nossa primeira live aí, vamos continuar toda terça-feira às 9 horas, estamos aqui ao vivo para compartilhar e aprender com todo mundo. Então, um grande abraço, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.